Vou tentar ligar aqui direitinho, acho que agora meu microfone está ok. Né? Nós vamos poder compartilhar um pouquinho, né, do nosso dia a dia, né, aqui agora. E eu quero, né, aproveitar para você fazer uma meditação. Né? Primeiro porque a coragem ela tem muito a ver com momentos em que a gente tem medo. Né? Momentos de apuro, né? Momentos de dificuldades. E a gente, na verdade, acha que vai precisar da coragem para esses momentos. Tudo bem, a coragem pode ser usada para momentos de medo, para momentos de dificuldade, para momentos de apuros. Né? Até é importante que seja usado, mas não é somente nesses momentos em que nós usamos a coragem, que nós precisamos de coragem. A gente precisa de coragem até para momentos em que está tudo confortável e a gente entende que precisa mudar alguma coisa para poder alcançar um resultado melhor. Então, eu entendo que a coragem não é a ausência de medo. Né? A coragem é você ter uma decisão de enfrentar esse medo. Então, tem mais a ver com uma atitude do que com um sentimento. A coragem, então, não vai ser uma filosofia, apesar de que filósofos citaram a coragem, nós vamos chegar ali. No meio dessa aula você vai entender um pouquinho a respeito disso. Mas você vai entender que a coragem ela está mais ligada à atitude do que a um sentimento. Porém, ela tem que ser trabalhada antes, ok? Então vamos lá. Para a gente agir de maneira corajosa, a gente citou aqui um exemplo de imprudência para a gente justamente entender que não é na imprudência que a gente demonstra coragem, mas são nos momentos em que a gente demonstra que sabe fazer aquilo que precisa ser feito. Então, tem muitas pessoas que sabem o que precisa ser feito, mas as pessoas que executam aquilo que precisa ser feito, elas é que são corajosas. O corajoso, ele sabe o que tem que fazer, sabe como agir, ele sabe que, né, o corajoso sabe que tem que tomar uma decisão e ele toma. Ele não fica parado no meio do caminho. O corajoso é aquele que avança, né? Ele não fica no campo ali da filosofia, dos pensamentos. Né? E tem muito corajoso que depois que a bomba passou, né, que a situação passou, ele fala, eu teria feito desse jeito. Não teria não, porque não fez. Você vê muitas vezes, a gente quando era pequeno, a gente via muito isso aí nas brigas de rua, e depois que separavam os brigões, aí um que era o corajoso, entre aspas, virava e falava assim, não, segura ele aí, senão eu pego ele. Ué, agora que já está tudo sob controle. Então, não é uma questão de imprudência, né? É uma questão de você fazer exatamente o que precisa ser feito. Então, como eu disse aqui, a gente vai, lógico, começar no campo aqui das ideias filosóficas, lógico, né? E a gente vai citar um filósofo chinês que se chama Confúcio, né? Muito conhecido, inclusive. E ele define a coragem, olha só, da mesma maneira que eu coloquei aqui. É saber o que é certo e fazê-lo. Ou seja, você não vai se isentar. Você vai ver o que precisa ser feito e vai fazê-lo. E para isso tem que ter coragem. E como nós não temos vivido um mundo, né, um momento em que a gente precisa de coragem. A gente precisa de coragem para poder passar por essas crises que nós temos passado. O brasileiro, meu irmão, então, é o sujeito mais corajoso do mundo, porque ele vive na crise. Quando todo mundo fala para a gente assim, o que nós estamos vivendo no Brasil atualmente, aí, com pandemia, com todas as dificuldades, né, econômicas que vão surgir, eu penso, eu sinceramente, o meu pensamento tem sido o mesmo. Gente, por que eu vou estressar se eu sou brasileiro? Eu sou brasileiro, estou acostumado com isso desde o dia que eu nasci. Desde o dia que eu nasci, eu estou acostumado a viver
tendo que exercer a coragem, ver as coisas que precisam ser feitas e não fugir delas, ter que agir, tomar uma atitude, tomar uma postura. E aí, olha só, nos momentos em que a gente vive crise, obviamente a gente vai precisar de usar a coragem. Mas nos momentos em que a gente, às vezes, está numa situação confortável, mas ela ainda não é o ideal para nossas vidas, a gente também tem que ter a coragem de mudá-la. Eu costumo pensar que as pessoas que não têm coragem de mudar as situações, elas vão ser provocadas pelas situações que vão surgir para mudarem ela. Então, de alguma forma, você vai ter que mudar. Não tem como fugir. De alguma forma, você vai precisar de uma atitude corajosa, seja para você mudar o que está errado, seja para poder melhorar o que está indo bem, para poder aumentar a performance daquilo ali e aquilo se tornar melhor para você, ok? Então, olha só, a coragem não é só para momentos de perigo, mas é também para poder sairmos da nossa zona de conforto, né? Ou seja, como eu disse aqui, nosso povo brasileiro, principalmente, é um povo que vive num ambiente de incertezas, né? Ou seja, cada vez mais a gente tem que lidar com a nossa capacidade de vencer as incertezas cotidianas, né? Ou seja, da gente acabar tendo que construir decisões que nos ajustem para a rota que a gente quer levar, para a rota que a gente quer chegar, né? Ou seja, é uma constante mudança, é aplicar constantemente, né, atitudes na nossa vida, ok? Então, muitas vezes a gente lembra da coragem pelo sinônimo que ela tem de bravura, que é um sinônimo, né, correto. A bravura, a valentia. Mas a valentia e a bravura, e inclusive a coragem, elas não estão ligadas exclusivamente à agressividade, né? A gente está sempre lembrando da bravura, da valentia no momento do confronto. Mas existem confrontos silenciosos dentro de nós que a gente também tem que vencer, né? E aí a gente só vai conseguir vencer isso com uma consciência, como nós tínhamos dito ali atrás, uma consciência do que precisa ser feito. Então veja bem, ontem nós trabalhamos muito a questão da autonomia. Se eu aprendo a ser autônomo, o que nós vamos rever, né, essa mensagem que foi estudada no dia de ontem, né? Se eu sou autônomo, eu aprendi então a tomar decisões baseadas em ética, valores morais, em postura, né, de honestidades, enfim, né, uma riqueza de valores que me leva a tomar uma decisão. E na maioria das vezes, para você ser autônomo, você vai precisar de coragem para aplicar a sua autonomia. Então tem tudo a ver, e essa construção dessas aulas que nós estamos fazendo aqui, elas têm o objetivo de melhorar tudo em conjunto, e não de melhorar apenas uma área da sua vida, né? Mas de melhorar, com certeza, várias áreas dentro de você, né? Ajustar os pilares dentro de você. Então, existem na história vários exemplos de bravura, vários exemplos na mitologia, seja na mitologia grega, né, seja na história da humanidade, na história das independências, né, dos países, né, você vê atitudes corajosas, atitudes bravas, né, mas eles não eram corajosos porque eram violentos ou agressivos. Eles eram bravos, corajosos, porque eles executavam o que precisava executar, eles faziam o que precisava ser feito, ok? Então, olha só, vamos falar um pouquinho de atitudes corajosas antes da gente entrar num campo aqui de empreendedorismo, que eu acredito que é o que você quer ouvir, né? Profissionalismo, enfim. Atitudes corajosas. Para você ter uma atitude que vença o medo, que
vença o conforto, né? O conformismo, não é nem conforto, é o conformismo. Para você aplicar a coragem, né? Para você ter atitudes corajosas, muitas vezes você vai ter que aprender outras palavras, como perseverança, né? Ou seja, para ser perseverante, você tem que ser corajoso, para poder insistir naquilo que você sabe que é certo e que você sabe que tem um propósito ali para você e que você já se, se decidiu, né, a aplicar, em fazer. Ou seja, perseverança ela é atitude de corajoso, porque quem não é corajoso desiste fácil. Então a perseverança é uma atitude corajosa. Outra atitude de um corajoso, otimismo. Otimismo. E ser otimista, ao contrário do que muita gente pensa, não é você achar que tudo vai dar certo, mas é você procurar uma maneira de dar certo e de esperar dar certo em tudo aquilo que você faz. E para isso você tem que ter coragem, porque a gente, como eu disse, em vários momentos nós vamos precisar acreditar mais na força de um propósito que está dentro de nós do que nas circunstâncias que estão ao nosso redor, que são desfavoráveis. E é por isso que você precisa aplicar a perseverança, que nós falamos, e é por isso que você precisa aplicar o otimismo. Outra coisa é você ter firmeza nas suas decisões. É uma outra atitude corajosa, de você ter firmeza nas suas decisões. Ou seja, não é você ser turrão ou ser burro, né? De empacar naquele lugar. Mas é você, tendo decidido o que tem que ser feito, sabendo que aquilo que você precisa fazer é correto, você não muda de ideia em, em, em momentos em que as pessoas, na maioria das vezes, mudam. Quais momentos são esses? Momentos de dificuldade, momentos em que as coisas não estão favoráveis. Vou dar um exemplo para você aqui. Uma pessoa começa um próprio negócio. Ela decide se tornar uma empreendedora. E aí ela pega o seu investimento, trabalha ali, começa a investir, começa a trabalhar naquilo ali. E todo negócio, ele precisa de maturidade para ele dar certo. Ele precisa de um tempo de maturidade para ele funcionar. Então, na maioria das vezes, você vai precisar bancar o negócio. A sua experiência conta muito nessas horas. Se você não tem experiência, você vai adquirir experiência na marra. Então, existem algumas coisas que vão contrapor você, vão bater de frente com você. Mas você, tendo decidido firmemente aquilo como seu empreendimento, essa decisão sua vai fortalecer suas convicções, vai te dar firmeza nos negócios, vai fazer você ficar atento para as opções que você tem, para as oportunidades que vão aparecer, vai ativar a sua inteligência emocional, vai ativar inclusive a sua imaginação no lado criativo. Então é muito comum pessoas que em momento de crise elas não desistiram do negócio delas, mas elas acabaram ampliando o negócio delas, ou seja, elas acabaram descobrindo outras oportunidades naquela oportunidade, porque ela se tornou firme naquela decisão, ok? E aí, uma outra atitude corajosa que eu selecionei aqui para a gente falar é a respeito do perdão. Né? O perdão é a atitude de gente corajosa. Então, o fato de você pedir perdão e de você ser o primeiro a perdoar, né, de você liberar perdão também, são atitudes corajosas. É atitude de gente que não quer ficar preso a uma emoção, não quer ficar preso a uma situação lá de trás. Uma pessoa que está decidida a não ficar presa no passado, nas coisas que aconteceram. Então, é uma atitude corajosa. E liberar perdão não é você, num determinado momento, nós vamos falar sobre o perdão exclusivamente, mas o perdão não é você esquecer da situação. É você olhar para aquilo com outros olhos, de maneira que você não sinta mais aquele peso, não sinta mais afetado por causa daquilo que te aconteceu. Você liberou aquilo na sua vida. Você
não vai esquecer, aquilo vai estar cicatrizado, né? A ferida vai estar cicatrizada e bola para frente. Então a ferida não vai estar aberta, é curar a ferida. O perdão é a cura da ferida. Fica a cicatriz, você lembra dela, lembra do que aconteceu, mas não dói mais, ok? Outra atitude de corajoso, humildade. Para ser corajoso tem que ser humilde. Você tem que ter a compreensão de que também ser humilde não é ser bobo, mas é você saber quem você é e não se achar nem mais e nem menos do que os outros. Isso é humildade. E para ser humilde você tem que ser corajoso, porque em vários momentos o nosso ego fala mais alto e a gente quer se colocar acima de alguém, ou então muitas vezes a gente é ofendido por pessoas e a gente acaba se colocando para baixo também, ficando para baixo, né? Ou seja, deixando que o nosso nível reduza, coloque outra pessoa acima de nós. E na verdade não existe isso, a gente tem que encontrar a paridade. E a humildade faz a gente olhar para uma outra pessoa de igual para igual, ok? Ou seja, inclusive humildade quando você conversa com quem está acima e com quem está abaixo de você, né? Sem soberba e sem ser muito, né, como eu diria aqui, sem ser muito bobo, né? Enfim. Outra atitude corajosa, confiança. Confiança. Você confiar em alguém é uma atitude de coragem, porque você precisa depositar a confiança naquela pessoa e, de fato, não se preocupar com o que aquela outra pessoa vai fazer com você, por você ou apesar de você. Então, a atitude de confiar em alguém é uma atitude corajosa. Quando você confia na sua esposa, quando você confia no seu subordinado, quando você confia em alguém que está debaixo da sua liderança, quando você confia em alguém, você precisa de coragem. E, obviamente, né, a confiança não é para todos. Você vai ter que selecionar. Tudo isso aqui que eu estou falando, queridos, são atitudes corajosas. Né? Homens valentes aí, escutem bem. São atitudes de coragem que a gente precisa aplicar na nossa vida. E eu quero te fazer uma pergunta, né? Antes da gente entrar na questão do empreendimento, né? Eu acredito que muita gente quer saber um pouquinho sobre como ter coragem para poder empreender, coragem nos negócios, coragem nas negociações. Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe qual que é o animal mais corajoso do mundo? Não vale procurar aí na internet, não vale abrir a aba, né, e procurar. Você tem que pensar. Pensa aí em qual é o animal mais corajoso do mundo. Se você falou o leão, você está errado. Se você falou que é o lince, o leopardo, o tigre, esses tipos de animais, você está errado. Se você falou que é o elefante, também está errado. Enfim, que animal bendito é esse aí que é o animal mais corajoso do mundo? Pensa. O que você acha que tem de atributos num animal para ele ser corajoso? E aqui nós vamos quebrar um paradigma, né? Um estereótipo. Muita gente acha que para ser corajoso você tem que ser robusto. Eu queria que você desse uma olhada na foto desse animal aqui que eu vou colocar na tela. Esse animal aqui se chama texugo. Texugo do mel. Ele é um animal da África, né? É um animal nativo da África. Alguns também o chamam de ratel. Mas olha que beleza de animal, hein? Olha que corajoso. Olha isso aí. Um animal que mede aproximadamente aí uns 10 quilos. Vive, né? E vive bem. Nós vamos chegar nessa questão aqui do quanto ele vive, né? Mas olha só. É nativo da África. Tem 10 quilinhos só. O macho, né? A fêmea ainda é mais leve do que ele. E olha que coisa interessante aqui, olha essa foto. Olha essa foto. Isso aqui é um texugo enfrentando uma leoa. Olha que beleza. Aí você fala assim: ah, então confirma que ser corajoso é uma atitude de gente imprudente, porque só pode ser imprudência. Um animal desse aqui,
né? Olha que coisa. Enfrentar uma leoa dessa. Olha essa outra foto aqui, né? Ele enfrentando, o que é isso aqui? Um bode? Olha que coisa. Olha o tamanho do bode, olha o tamanho dele. Pequenininho. Em frente ao bode, enfrentando. E a última foto que eu vou colocar é desse texugo enfrentando uma serpente, né? O que eu quero te falar a respeito do texugo aí, né? Olha que interessante. O texugo, como ele é nascido na África, né? Ele é um animal oriundo da África e ele é carnívoro, né? Ele se alimenta, não exclusivamente, mas ele se alimenta mais de carne e já tem até relatos de que ele se alimentou de carne humana, né? Um animalzinho desse tamanhozinho, para ele sobreviver no meio dos grandes, ele tem que pensar como grande. Olha aqui, né? Ele tem que olhar de igual para igual. Olha que coisa. Olha o tamanhozinho dele, o tamanho da leoa. Essa do bode aqui, então, é impressionante, porque ele é pequenininho e ele enfrenta mesmo, né? Pega aí alguns vídeos na internet para você ver quem que é o texugo do mel. Olha que interessante, olha que nome, né? E olha as características dele. Ele tem que pensar como grande. Então, ele, para sobreviver, ele não pode se achar abaixo, ele não pode aceitar que ele é inferior, que ele tem que as coisas são desfavoráveis para ele. Ele tem que pensar de igual para igual. Ele tem que enfrentar, porque ou ele janta ou ele é jantado, né? Ou ele come ou ele vira presa. E olha que interessante, os relatos são de que esse animal ele vive em média, tem até relatos de ter vivido até 27 anos. Olha só, 27 anos no meio dos grandes, no meio dos ferozes, dos mais valentes, e ele sobrevive. Ou seja, isso tem a ver com uma mudança de mente. É claro que no caso do animal é uma questão de instinto, né? Mas o ambiente forçou ele a ser quem ele é. Essa foto aqui dele enfrentando uma cobra, né, uma serpente, é interessante até a história disso, porque ele aprendeu, o corpo dele, né, né, como se diz, a capacidade que esse animal tem é de, mesmo sendo picado por uma serpente, o corpo dele chega a receber o veneno é processado dentro do corpo dele, ele fica alguns minutos em sinal letárgico, né? Mas ele acorda de novo e aprende a reagir. Olha que coisa interessante, né? Um animalzinho pequenininho desse, vivendo no meio de tanto perigo e sobrevive. Vê se não é um animal típico para viver no Brasil, né? No nosso Brasil aí cheio de situações imprevisíveis, né? Então, um animalzinho desse tem muito para ensinar para a gente, porque a primeira coisa que nós precisamos é quando a gente quer empreender, quer ser bem-sucedido nos negócios, quando a gente quer ser bem-sucedido no nosso trabalho, na nossa vida profissional. Às vezes, se eu sou vontade, se eu não tenho uma ambição de ser dono do seu próprio negócio, não tem nenhum problema com isso. Tá? O mais importante é que você seja bom naquilo que você faz. E para você ser bom naquilo que você faz, você vai precisar de coragem para fazer o que precisa ser feito. Então, em primeiro lugar, você precisa aprender a andar com pessoas que estão nesse nível, né? Sejam eles os predadores, você vai precisar aprender a lidar com eles para não virar presa, e você vai precisar aprender a andar com grandes referências, aprender a admirar grandes referências na sua vida, né? Então, olha só, é aquela velha história da média das 5 pessoas. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Ou seja, se sua média for baixa, né, é porque as pessoas com as quais você se relaciona não são tão produtivas, não são tão boas. E olha, todo mundo tem aquela rodinha
no meio que todo mundo fala aí, as rodinhas de boteco, né? É aqueles amigos que conversa bobeira, né? Às vezes você tem até um grupo improdutivo, né, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, mas isso não pode tomar o seu tempo, isso tem que ser um passatempo, como se fosse um entretenimento seu para um momento do dia, e não para roubar a sua força, né, e roubar o melhor de você. Então você tem que aprender a admirar pessoas, você tem que ter referências, né, você tem que buscar inspiração. Olha, corajoso anda com corajoso, ninguém anda com fraco, porque você põe em risco também a sua vida. Se mesmo você sendo corajoso, você anda com fraco, você está em risco. Eu lembro de um momento em que eu estava voltando da escola, isso eu estava terminando o segundo grau há mais de 20 anos atrás, e aí eu estava voltando da escola com uma amiga da escola, e nós passamos, né, a gente morava em Contagem, ali é muito comum, no bairro Eldorado ali, os becos, né? Então a gente estava passando por ali, na hora que eu entrei no beco, estava saindo uma turma. E aí na hora eu lembrei, falei, puxa vida, não devia ter entrado. Porque na hora eles voltaram. Só que o que acontece? A pessoa que estava comigo, né, ela arrumou um escândalo tão grande que todos os outros fugiram. Todo mundo estava correndo atrás de nós, fugiu. E aí eu acabei me salvando, não pela minha coragem, mas pela coragem dela não é nem de reagir, né, mas de gritar. Foi uma questão de instinto mesmo, né? Então, quando você seleciona as pessoas, isso aqui é um caso aleatório, viu, gente? Só para você entender que também existem momentos aleatórios. Mas, na grande maioria das vezes, você precisa selecionar as suas companhias, você precisa selecionar as pessoas que são referência para você. Aí, quando alguém acaba comentando comigo, fala, eu vi um vídeo de uma pessoa que refutou tudo que você falou. Aí eu vou olhar a pessoa, né, falo, puxa vida, né, não está buscando os mesmos ideais, não está buscando as mesmas convicções, não tem as mesmas convicções, não tem nem os mesmos valores. O que eu vou esperar dela? Que ela pense igual a mim? Não. Então, a gente precisa aprender a selecionar mesmo quem está junto com a gente, ok? Olha uma coisa, quando a gente fala sobre empreendimento, coragem para empreender, né? Mais uma vez falando sobre coragem nos negócios, a gente entende que a maioria das pessoas que não tem coragem, falta nelas, na verdade, um planejamento. Como é que eu explico isso aqui? A pessoa que não tem planejamento na vida dela, né, uma pessoa que não planeja, ela tem um grande nível de incerteza. E quanto mais o cenário é incerto, menos propenso para você ser corajoso ele é. Por quê? Porque você desconhece o que está ali embaixo. Eu fico olhando uma pessoa que é mergulhador, né? Uma pessoa que mergulha, né, no mar, tal. Eu gosto muito desses vídeos aí sobre apneia, né? Esses até mergulhos sem nenhum tipo de equipamento. Falei, puxa vida, que impressionante, né? E eu descobri que essas pessoas conhecem muito bem o que está lá embaixo. Olha que coisa. Como o nível de incerteza diminuiu, a coragem dela aumentou. Então, o planejamento é uma forma de você aumentar a certeza do cenário que você quer. Se você quer abrir uma empresa, se você quer montar o seu próprio negócio, se você quer tem uma negociação para fazer, se você tem de alguma forma melhorar como profissional, você precisa planejar isso. Você precisa pôr no papel, exercita isso na sua mente, se imagine como alguém corajoso, imagine você, né, fazendo coisas até absurdas. Às vezes é bom você pensar, puxa vida, eu queria chegar e fazer tal coisa mesmo, né, exercitar de uma certa forma uma coragem que a gente vê aí por aí sendo chamada de coragem insana, né? Ou seja, a pessoa tem que se atirar muitas vezes.
Ou seja, para você aumentar o nível de coragem em você, você tem que diminuir o nível de incerteza. Então, para você reduzir essa incerteza, né, para você diminuir, né, a sua tensão, porque às vezes a falta de coragem existe em nós porque a gente está muito tenso, né, em cima de um momento, em cima de uma oportunidade. Mas quando você começa a fazer o reconhecimento daquilo, planejar em cima daquilo, essas incertezas vão diminuindo e a sua coragem vai aumentando. Eu lembro que a primeira vez que eu abri a minha empresa, eu tinha tido uma experiência negativa no passado por causa de um familiar, né? E eu ficava pensando, puxa vida, eu estou ganhando tão bem, né? Tô satisfeito, estou estável, né? No meu negócio, né? Na minha profissão. Para que eu vou mexer com isso? Para que eu vou abrir um novo negócio, né? Vou ter que pagar imposto, vou ter que... mas ao mesmo tempo eu via aquilo como uma oportunidade. Falava, puxa vida, eu tenho uma oportunidade de crescer mais profissionalmente, sendo dono do meu próprio negócio, do que trabalhando onde eu estou. Então o que aconteceu? Eu tinha, às vezes, até a vontade, mas me faltava coragem. O que fez a minha coragem aumentar e eu me tornar empresário foi justamente o fato de eu planejar. Eu comecei a colocar no papel, comecei a ver que era viável, comecei a ver a realidade de que em alguns primeiros meses eu iria ficar sem um retorno financeiro até o negócio, né, começar a ter uma certa estabilidade. Então eu comecei a reduzir as incertezas e aumentar a minha confiança para ter coragem naquilo ali. Então isso que é muito bacana, né? A coragem justamente... Olha, aqui tem uma frase que para mim é uma frase que vale ouro. Essa frase foi dita por Winston Churchill, que foi o ex-primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial. E fala que a coragem é justamente considerada a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante todas as outras. Olha que interessante, é por causa da coragem que você tem que você acaba desempenhando as outras habilidades da sua vida. Ou seja, nós falamos ontem sobre autonomia. Para você ser corajoso, você tem que ter autonomia. E para você desenvolver a sua vida, crescer profissionalmente, crescer como homem, crescer como pessoa, você tem que ter coragem também. Ok? Então, olha que interessante. É uma habilidade. Graças a Deus, como eu tinha dito aqui, não é um dom. A coragem não é um dom. A coragem é uma habilidade que a gente aprende a desenvolver na nossa vida. E isso que é bacana. Isso que é importante você lembrar. Porque quando você olha para a sua trajetória, você vai ver pessoas que usaram de coragem. E você fala, puxa vida, eu podia ter nascido assim, nossa, fulano é desse jeito, esse cara é desse jeito que eu queria ser igual a ele. Você pode. Reduza as incertezas e aumente assim a sua coragem. Ou seja, planeje, conheça o ambiente que você está. Esse animalzinho que nós falamos aqui, o texugo, né, texugo do mel, ele tem esse nome porque ele gosta de comer mel também. Né? Olha que coisa boa, né? Gosta de churrasco, comer carne e comer mel, né? Que beleza. Então, olha só, esse animalzinho, ele aprendeu a fazer uma leitura do ambiente dele. E, por conhecer o ambiente dele, eu te garanto que ele não enfrenta o leão, o bode, que nós vimos aqui, a serpente, só na imprudência. Né? Às vezes não é nem na imprudência, ele não enfrenta sendo imprudente. Ele enfrenta porque ele, de alguma maneira, entendeu uma forma de enfrentar preservando a sua própria vida. Essa questão de instinto tem muito a ver com esse posicionamento nosso, ok? Então, eu queria muito ter tempo, mas nós vamos precisar encerrar essa live aqui. Eu queria muito ter tempo para poder falar para vocês desse livro aqui, olha que livro legal.
esse livro muito bacana, chama A Coragem de Ser Imperfeito. É de Brené Brown, você pode achar isso aí no YouTube, né? Tem algumas resenhas desse livro, mas eu te aconselho a comprar mesmo, não é muito caro esse livro aqui, e é um livro fácil de ler, muito bacana, que fala a respeito de coragem. Um dia nós vamos tirar só para poder fazer uma resenha sobre esse livro aqui, porque tem muita riqueza, tem muito insight aqui, muita coisa que acrescenta para nós, ok? Então veja bem, para nós finalizarmos, tudo vai depender da sua mudança de mente. Se você achar para ser corajoso você vai depender de outros, tudo bem. Mas eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial e sei que você de alguma forma deseja fazer alguma coisa, deseja alcançar algumas coisas na sua vida. E eu quero te dizer, a coragem que você precisa está em você, né, conhecer o seu ambiente, né, fazer uma leitura sobre esse ambiente, planejar em cima desse ambiente, né, mudar a sua mente, as suas convicções, seus valores, buscar inspiração, e aí a sua atitude corajosa vai te deixar orgulhoso. Eu quero que você seja orgulhoso de você mesmo. Eu quero que você, sendo corajoso, você tenha orgulho de você. Você olha e fala, puxa vida, olha o tanto que eu cheguei. Sabe, eu tive que parar de estudar, quero dar um breve testemunho aqui antes da gente encerrar essa live. Eu tive que parar de estudar, né, na minha juventude para trabalhar. Trabalho desde os meus 12 anos de idade. Né? E quando eu tinha meus 17 para 18 anos, eu formei o segundo grau e fiquei um tempo sem cursar, né, a faculdade, porque eu tinha outras prioridades. Eu tinha que trabalhar, tinha que sustentar. Mas à medida que eu fui crescendo como profissional, eu fui sentindo necessidade de ter uma formação acadêmica. E olha, depois que você já é casado, você tem filhos, para você fazer isso é um esforço absurdo. Porque além de você ser casado, ser pai, né, ter seus filhos, você é empresário, aí você tem o seu trabalho voluntário, como eu tenho na minha igreja. Então, quanto mais você está ali envolvido, mais difícil fica de você adquirir, né, tempo para poder se esforçar e melhorar e cursar uma faculdade. Mas eu fiz. Eu falei, olha, eu estudei o cenário e falei, eu vou planejar isso. E consegui. E não só consegui, né, essa formação acadêmica, como depois eu tirei minha certificação como coach, trabalhei em outras frentes, depois tive a coragem de sair do meu próprio negócio e ir para uma outra área, que é uma área de desenvolvimento humano. Depois tive que ter coragem também de aceitar uma proposta, que é hoje um dos meus trabalhos aqui, né, na minha cidade, desenvolvendo um trabalho mais social, né, obviamente não só social, mas diretamente com os servidores, né, da cidade, né, da nossa prefeitura, enfim. De uma certa forma, eu precisei de coragem também. Mas você vai estudando o ambiente, você vai diminuindo as incertezas e vai se tornando corajoso. Ou seja, a coragem não é você basicamente vencer o medo. Isso aí é uma boa parte. Vencer o medo é um primeiro passo. Mas, além de vencer o medo, você precisa fazer o que deve ser feito, ok? Quero deixar um grande abraço para você e, mais uma vez, te agradecer por ter me ouvido até aqui. E se de alguma forma esse conteúdo acrescentou para você algum valor, por favor, divulgue, né, nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, né, clica aí no gostei, de alguma forma interage com a gente, deixa o seu comentário, isso é muito importante, eu leio todos os comentários e de uma certa forma ele acrescenta para mim também, ok? Quero agradecer a todos, estamos juntos, um forte abraço, amanhã às 22 horas
nós nos encontramos de novo e o tema de amanhã é inconformismo, ok? Então amanhã, às 22 horas, a gente se encontra novamente aqui. Forte abraço e tamo lá!